Começa mais um vídeo com dicas do Tecmundo para você. E o assunto agora é montagem de computadores. Vamos mostrar 8 dicas para evitar erros comuns de montagem, cometidos principalmente por usuários com pouca experiência. A primeira dica é para aqueles que querem comprar novos componentes. Antes de gastar o dinheiro e desmontar tudo, é bom conferir se eles são compatíveis entre si. Por exemplo, se você adquiriu uma placa de vídeo PCI Express, precisa checar se as entradas na placa-mãe são compatíveis. O mesmo para as do tipo DDR3, que não são compatíveis com as placas-mães DDR2. Nunca é demais lembrar sobre a eletricidade estática. Sempre antes de manusear as peças de um computador, é recomendável descarregar a eletricidade estática do seu corpo, para não danificar nenhuma peça, especialmente se o ambiente não é eficiente. Para isso, você pode simplesmente tocar as mãos no gabinete por alguns segundos. Há também pulseiras anti-estáticas específicas para esse fim. E lembre-se de não trabalhar sobre carpetes e outras superfícies que não eliminam energia. A terceira dica é ter atenção aos coolers, ou seja, os resfriadores, principalmente do processador e da placa de vídeo. Lembre-se de fazer a limpeza periódica desses componentes. Uma medida simples que também evita o superaquecimento da máquina é não sobrecarregar um gabinete pequeno com muitos componentes. Ao menor sinal de trava do gabinete e verifique a disposição das peças. Se há pouco espaço para a circulação de ar, você deve considerar a compra de um gabinete maior. A fixação da placa-mãe também exige atenção especial. Ao comprar uma placa-mãe, antes de tudo, você deve verificar se ela é compatível com um gabinete. Não será possível encaixá-la. Um erro grave é tentar fazer gambiarras, como furar pedaços da placa para que ela se encaixe. Aqui, um detalhe importante. É comum prender a espuma antiestática que acompanha a placa entre o gabinete, e isso é um erro que pode ocasionar a falta de circulação para aquecer os componentes. Quando o assunto é a fonte, antes de comprá-la, você deve ter em mente a finalidade dela. Por exemplo, um computador mais potente para jogos precisa de mais energia, logo precisa de uma fonte de maior capacidade. Ao efetuar a compra, verifique se a potência é real, pois muitas fontes são vendidas como se fossem mais fortes do que realmente são. O encaixe do processador na placa-mãe é crucial. Os pinos conectores são frágeis e podem ser danificados se forçados. Logo, confira sempre os antes de forçá-los. A aplicação da pasta térmica também exige atenção, pois a quantidade deve ser na medida, nem de menos, nem de mais. Na hora de encaixar discos rígidos e unidades óticas, a dica é ter firmeza. Uma unidade de leitura ótica presa incorretamente pode fazer com que a leitura dos discos como se eles estivessem riscados. Já um disco rígido solto pode vibrar, o que também ocasiona erros de leitura de dados. Manuseie os discos com cuidado, prenda-os com parafusos firmes e sempre confira a conexão dos cabos de energia e transferência de dados. Procure organizá-los para que não se formem. Atenção para conectar cabos na placa-mãe. As conexões dela são bem específicas, então se você precisa forçar um cabo, é sinal de que a entrada não é a correspondente. Em caso de dúvidas, não hesite em ler o manual da placa. A dica de organização aqui: evite montar emaranhados de fios para facilitar a circulação do ar. Essas foram algumas dicas simples para não cometer erros pequenos, mas que podem ocasionar grandes dores de cabeça para qualquer usuário. A verdade é que a melhor maneira de aprender mesmo sobre montagem de hardware é botando a mão na... Se você se sente inseguro, não hesite em buscar ajuda profissional ou de algum usuário mais experiente. Até o nosso próximo vídeo.
Não tem jeito. À medida que o tempo passa, o computador vai mesmo ficando mais lento. Mas nem sempre isso é sinal de que você precisa de outro. Às vezes, bastam algumas providências simples para devolver velocidade e desempenho à sua máquina. Confira nossas dicas. Há 2 ou 3 anos. Mas o fato do seu PC não fazer mais parte do topo da cadeia não quer dizer que ele precise ficar jogado no canto juntando poeira, né? Com algumas dicas e softwares específicos, é possível incrementar sua performance e fazer com que ele trabalhe melhor. As dicas são óbvias e a principal delas é a manutenção. Se você não costuma cuidar muito bem da máquina, é bom formatá-la e instalar o Windows novamente, do zero. No olhardigital.com.br você assiste a uma matéria ensinando como fazer isso. Depois de formatado, deixe sempre um anti-spyware ativado para evitar que programas gratuitamente. Agora que seu computador está livre de qualquer praga, é hora de fazer uma faxina no equipamento. Todas as vezes que você instala um software qualquer, algumas informações são adicionadas nas pastas comuns do Windows, que você não tenha conhecimento dele. Além de ocupar espaço, esses dados afetam a velocidade da sua máquina. Para mandar tudo isso para a lixeira de vez, há um programa chamado Revo Uninstaller. Basta executá-lo e pronto. Você já vai perceber um ganho de performance de cara. Tem ainda outro programa HD. É como se ele organizasse as gavetas do seu computador, fazendo com que ele encontre as informações mais facilmente. Pronto! Agora que a casa está em ordem, que tal dar uma incrementada que todas as correções de bugs, atualizações de segurança e de software sejam adicionados ao seu sistema sem que você nem mesmo se preocupe? Para fazer isso, clique em Iniciar, Painel de Controle e depois no ícone Atualizações Automáticas. Aqui, selecione... É lógico que com o tempo algumas peças começam a se desgastar. É o caso do HD, por exemplo. Para checar a integridade de todos os elementos do seu computador, existe esse outro programinha, o Burn-in Test Tool. A versão gratuita vale por 30 dias e ele executa uma série de testes nas diversas nacional, mas ele demora. Pois é, mas com o Startup Layer você consegue fazer com que esses programas sejam inicializados de uma forma diferenciada. Assim, o sistema operacional é liberado para o uso mais rapidamente e os ter toda a capacidade do sistema. É como se ele organizasse uma fila para inicialização e só começasse a atender o próximo programa quando o primeiro já estivesse concluído. Com essas dicas, pode ter certeza, o seu computador ganhará bastante performance. Para encontrar os links